Continuando então a nossa série As Faces da Prosperidade, e hoje eu vou falar sobre uma face assim muito legal, liga o mundo invisível com o mundo visível. Eu vou falar da sincronicidade, que são sinais que a vida emite pra gente o tempo inteiro. E aí eu estava me lembrando de um livro que eu li em época de vestibular, um livro chamado O Recado do Morro, do Guimarães Rosa. E nesse livro o autor, ele fala, que dos sinais que a vida manda pra gente e muitas das vezes nós ignoramos esses sinais. E aí ao longo desse tempo que eu venho estudando, eu prestei atenção que várias pessoas estão tentando nos orientar de forma diferente para a gente tomar consciência de que as coisas vão além do nosso campo visual, as coisas vão muito além e muitas das vezes nós não prestamos atenção nisso, porque a nossa cultura, ela estimula a gente a acreditar somente naquilo que nós vemos com os nossos 5 sentidos, não é assim? E aí vem a física quântica e fala, não, por mais que você não esteja vendo, não quer dizer que não existe. Não existe sim. Porém, está em outra frequência vibracional, está em outro campo, do qual muitas das vezes os órgãos sensoriais não são capazes de captar, mas os órgãos extrasensoriais, como a intuição, por exemplo, é capaz de captar. Por que eu estou te falando isso? Porque quando eu fiz o quê? Uns 35 anos, eu tive um vazio existencial muito grande. As coisas que eu tinha aprendido tinham parado de fazer sentido para mim. Eu sou uma pessoa extremamente buscadora, eu preciso entender o porquê das coisas. E aí eu comecei a buscar. Eu fui para filosofia, eu já tinha passado nas religiões, porque eu não estou falando mal aqui de religião nenhuma, sou uma pessoa extremamente buscadora e eu tive o privilégio de crescer em um lar em que eu cresci com com várias religiões. Eu lembro que quando eu era criança eu ia à escolinha dominical aos domingos com a minha mãe 2, eu ia na igreja católica, eu fiz tudo da igreja católica, eu lembro que uma irmã lá me colocava para cantar no coral, eu participava da bandinha, eu fiz tudo da igreja católica. Minha avó também me levava em uma casa espírita kardecista, aos domingos, que tinha sorteio das mulheres e tal. Eles me colocavam para tirar lá umas bolinhas de sorteio, tinha bingo. E aí eu achava muito legal, porque ali tinha explicações que iam além das que eu aprendi na igreja católica e na igreja evangélica. E depois de mais velha também, eu fui convidada para conhecer uma casa umbanda progressista. E aí eu tinha muito medo também e um pouco de preconceito devido a tudo que nós aprendemos, mas eu fui ver como era. E aí expandiu também mais ainda o meu campo visual. E aí eu comecei a estudar física quântica, eu vi que as coisas estavam todas conectadas e que tudo tem uma razão de ser. E eu vi que as coisas não precisam ser excludentes, elas se complementam. E aí, quando você começa a estudar física quântica, você entende que tudo é energia. E aí, o que acontece? Eu comecei a estudar, então, física quântica por meio do Hélio Couto, depois fui tendo outros mentores, como a Sandra Dadona e etc. E aí, o que acontece? Eu entendi que essa questão do campo invisível, né, que a física quântica explica, e essa questão da sincronicidade, quando você começa a fazer um trabalho de autoconhecimento, você começa o quê? Comigo, eu comecei a ver muitas horas iguais. Aquilo me chamou a atenção. Eu via muito 11, 10, e eu falava, mas por que eu tô vendo isso? E aí eu descobri que os números, eles têm uma razão de ser. Cada número tem como que eu posso dizer? Cada número tem uma conexão ali do universo pra gente. E aí, o que acontece? Eu comecei a estudar mais e um pouco em relação a isso, não sou especialista nisso. Aí eu vi que o Deepak Chopra, ele escreveu um livro que ele fala que a sincronicidade, ela está muito relacionada ao trabalho de autodescoberta. E é como se fosse uma conexão do universo para com a gente. É como se nós tivéssemos uma indagação e ali tivesse uma pista no universo se a gente está no caminho certo ou não. É muito interessante essa questão da sincronicidade.
E aí vem o Jung, ele fala o seguinte, que a sincronicidade é uma conexão mental de que um evento externo, ele se relaciona com um pensamento ou com um sentimento de algum desejo interno. E por que eu tô te falando isso? Hoje eu me considero uma pessoa espiritualista, né? Eu gosto de entender sobre tudo, mas não sou presa a religião nenhuma. E até mesmo para isso facilita eu desempenhar o trabalho que eu fui convidada para fazer hoje em dia, né? Que é ajudar no despertar da consciência das pessoas e aplicabilidade das leis universais, sobretudo as leis da prosperidade, as leis do dinheiro, para o quê? Para o progresso da humanidade, porque as pessoas estão paralisadas nesse degrau precisando muito, né, de dinheiro e tal, só que as pessoas estão paralisadas por questões, muitas das vezes, de cunho religioso, filosófico, e isso atrapalha o progresso da humanidade. E aí vem pessoas para ajudar as pessoas a enxergarem além, porque é preciso progredir, é preciso prosperar em todas as áreas. E aí eu te convido para você prestar atenção na sincronicidade. O que a vida está querendo te dizer? O que tem acontecido, que tem se repetido na sua vida? Você tem visto muitas horas repetidas? Você tem visto muitas horas iguais? Fala comigo aí para eu saber. E é isso, fique ligado que no próximo vídeo eu vou trazer mais uma face da prosperidade para você. Espero que esse vídeo tenha agregado. Beijos e tchau.